Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao canal onde ver é aprender. Toda a gente sabe fazer quadrados em duas dimensões. Mas a minha questão deste tutorial é: podes garantir que quando fazes um quadrado em perspectiva, esses lados se mantêm iguais e apresentas um quadrado perfeito? Se quiser saber como é que garantes, como é que fazes quadrados em perspectiva com os lados iguais, exatamente iguais, esse tutorial é para ti. E um bónus no fim. Eu vou-te mostrar, com a mesma lógica, como é que consegues fazer cubos em que as arestas e os lados são iguais, garantindo que, na perspectiva desse cenário, esse cubo é um cubo perfeito. Quando desenhamos um quadrado, a nossa preocupação é fazer os 4 lados iguais. Temos um quadrado. E ninguém tem dúvidas, um quadrado faz assim, se for preciso vai-se com uma régua medir, etc. Agora, a questão é mesmo, quando eu coloco este quadrado em perspectiva, como é que eu garanto que ele é realmente um quadrado quando visualmente altero as formas? E vamos imaginar o seguinte, vamos aqui pôr aqui a meio um ponto de fuga, não é? Um ponto de fuga, que é uma simplificação, e vamos então traçar as linhas de perspectiva, a partir daquele ponto de fuga, para este quadrado. Okay? Estas linhas, quando aplicamos as leis da perspectiva, o que sabemos é que o lado mais longínquo fica mais curto, seguindo então as linhas da perspectiva. Agora a questão que eu vos coloco é a seguinte: se nós, sem pensarmos, destacarmos aqui estas linhas e dissermos que isto é um quadrado, basicamente todos sabem que esta linha tem que vir para aqui. A questão é mesmo saber qual é então o ponto correto para que esta linha, colocada aqui a algures, seja realmente um quadrado. Vamos ver como é que se consegue fazer então um quadrado correto em perspectiva. Qual é então a lógica que eu vos quero aqui apresentar? Se não quiser fazer regras muito matemáticas, se quisermos só continuar em termos de efeitos visuais, o que nós precisamos de fazer é encontrar dois lados iguais 2 a 2. Isto quer dizer, se vocês pensarem um bocadinho, que eu não vou conseguir nunca determinar esta linha com um único ponto de perspectiva. Eu vou precisar de dois pontos de perspectiva, os normais pontos de perspectiva. Vamos então dar-vos a solução para desenhar um quadrado perfeito em perspectiva. Vamos manter aqui as nossas linhas do horizonte, os dois pontos de fuga, e agora como é que eu então garanto que vou ter, tenho aqui 27 centímetros entre os dois pontos de fuga, vou marcar 13,5. E vou marcar aqui uma linha vertical, perpendicular, não é? Perpendicular à linha do horizonte, à mesma distância. Então, isto quer dizer que, se aqui tenho a mesma distância do que aqui, qualquer linha de perspectiva que eu trace com estes dois pontos de fuga e que se cruzem, nesta linha vertical situada a meio, então todos estes lados, este lado, esta linha é igual a esta em termos de distância. O que quer dizer que agora, sim, se marcar aqui, vou marcar já com 4 centímetros, se marcar aqui uma distância qualquer, neste caso 4 centímetros, igual à distância do outro lado, então eu sei que quando fizer a minha ligação em perspectiva deste ponto, com esta distância que eu marquei aqui, a este ponto, com a mesma distância que eu marquei aqui, vou ter então aqui o tal quadrado em que eu sei que esta distância é igual a esta, e isto já sabia que esta é igual a esta e esta é igual a esta, portanto eu tenho aqui um quadrado perfeito. O quadrado perfeito está aqui. Não há dúvidas.
Agora, o que é que eu sei? Como é que vocês... mas eu só posso fazer um quadrado perfeito em toda a minha vida? Em todo o meu cenário? Não. Vocês sabem, não é? Que se eu pegar aqui neste ponto e passar aqui pelo meio, não é? Se eu dividir este a meio e passar aqui por este ponto desta linha, eu vou determinar, até posso fazê-lo também aqui, é igual, nos dois sítios. Ou seja, como este ponto é intermédio e este ponto, já sabem que é para calcular a mesma distância. Quando se faz isto, calcula-se em perspectiva, esta distância é igual a esta. E portanto, quando eu depois faço aqui a minha... Já não faço até mais a pele, que depois vou precisar aqui deste espaço. Então também sei que este quadrado é um quadrado perfeito. E se forem confirmar com a régua, com os mesmos dois pontos de perspectiva, mas com um ponto de cruzamento diferente deste eixo, onde tenho garantia que são as distâncias iguais, então eu tenho que este lado deste quadrado tem 2,7, aqui na aritmética, e este quadrado tem 3,5, ou seja, nunca poderíamos pensar que fazíamos um quadrado aqui só porque tínhamos estes dois lados, porque medíamos com régua estes dois lados iguais. Tem que ser aqui. O que sabemos é que agora, como este lado é igual a este lado é igual a este, e este lado é igual a este, portanto, temos aqui esta escala, destas formas de encontrar outros quadrados. Mas só posso fazer quadrados em perspectiva assim, com o biquinho, em losango. Eu queria fazer um quadrado com uma base, porque eu preciso de colocar-me em cenários coisas com essa base. Então vamos fazê-lo. Bem, vamos fazê-lo com a ajuda deste esquema. O que é que eu vou fazer? Vou fazer aqui, aproveitando, não é? Eu já tenho aqui este ponto que é a mesma distância. Traço aqui uma linha, outra linha de perspectiva. E estou a falar no mesmo cenário, porque estou a falar na mesma linha do horizonte, não é? Mas o que eu sei é que este ponto de fuga vai dar distâncias iguais. Então, se eu pegar aqui uma linha paralela a esta, paralela à linha do horizonte, e marcar aqui, vamos marcar aqui, duas linhas e depois fechar. Como é que eu vos garanto que este é também um quadrado? Primeiro, porque o primeiro quadrado que eu fiz tem os lados iguais, também tem as diagonais iguais, ou seja, esta diagonal, que é a diagonal deste quadrado que está lá dentro, é igual a esta diagonal. E, obviamente, como estamos a falar aqui das leis de perspectiva básica, esta diagonal, nesta estrutura desta perspectiva, tem a mesma distância real do que esta. Esta já está a ficar mais distorcida, mas em termos reais tem a mesma distância. Portanto, o que eu estou a dizer é que a diagonal deste quadrado que eu fiz inicialmente tem a mesma distância que esta diagonal e os lados do quadrado que eu estou agora aqui a fazer uma base mais horizontal, estes dois lados são iguais entre si e iguais à diagonal. Da mesma forma, pelas leis da perspectiva, esta diagonal é igual a esta e é também igual aos dois lados do quadrado que eu fiz com base neste ponto de fuga. Portanto, eu tenho aqui um quadrado perfeitinho em perspectiva. Como é que eu faço vários quadrados em perspectiva em diferentes sítios? É muito simples. Portanto, se eu quiser então dividir aqui, este quadrado tem um meio, não é? Se eu quiser dividir, isto já são muito riscos, mas é uma questão. Portanto, este quadrado tem um meio, por acaso vocês vão ver que é aqui, que é também igual, que é o mesmo
meio do quadrado que eu tenho naquela perspectiva mais inclinada. Isto vai me permitir, por exemplo, logo à primeira, fazer quadrados mais pequeninos. Ou seja, se eu quiser fazer quadrados mais pequeninos, então eu tenho aqui esta regra. Se eu quiser mudar de sítio, já sabem, vamos aqui ao meio, marco aqui esta distância, para saber qual é o quadrado, pelas leis da perspectiva, né? Qual é o quadrado, já nem precisa ver. Qual é o quadrado igual a este, ou seja, qual é o quadrado, e posso ter mesmo, qual é o quadrado igual a este, que está acima naquela posição. E portanto eu posso aqui encontrar várias formas, vários posicionamentos, vários quadrados, e garantindo que estamos a trabalhar com exatamente a mesma medida, o mesmo quadrado. Vamos ver agora como é que fazemos um cubo correto, um cubo perfeito, com as medidas exatas em perspectiva. Vamos aproveitar este esquema que fizemos aqui para o quadrado e vamos ver então como é que garantimos que um cubo é perfeitinho, ou seja, tem os mesmos lados, as mesmas arestas iguaizinhas em 3 dimensões. Vamos a isso. Quando eu fiz o quadrado, eu não consegui fazer com um único ponto de fuga, porque um quadrado, para ter aquela dimensão e comparação das distâncias entre dois lados, precisava ter 2 pontos de fuga. Quando falamos de um cubo, estamos a passar para a terceira dimensão, para 3 dimensões, e por isso tenho que acrescentar um ponto de fuga ao quadrado. Eu vou ter que construir 3 pontos de fuga com a mesma distância relativa entre um e outro. Parece complicado, mas é simples. Isto é conseguido fazendo um triângulo isóscelos, ou seja, um triângulo com os 3 lados iguais, e eu consigo nos vértices ter os 3 pontos de fuga. Não vou fazer aqui o triângulo, esse tal isóscelos, mas vou fazer aqui uma aproximação. Pronto, vou pôr aqui 2 pontos de fuga, um aqui e outro aqui a 17 cm. Depois vou tentar pôr aqui mais um mais ou menos no meio aqui a 17 cm deste. E agora vou ver se este está a 17 cm ou não. Se tivesse era uma sorte. Olha, não está. 17 cm. Então, não é ali, é ali. Mantê-lo mais ou menos à mesma distância daquilo, não é? Para cima. E então, mais ou menos, quando eu voltar aqui a medir, olha, tem 17 cm. Como ver se eu não estou aqui preocupado em que esta linha seja a linha do horizonte. Porque em 3 dimensões, quando faço um objeto a 3 dimensões, eu posso fazer a rotação do eixo para o sítio que quiser. Portanto, eu posso criar aqui a minha estrutura, que são estes 3 pontos. Posso criar a estrutura no posicionamento que quiser. Ok, então vamos fazer a nossa construção, o tal triângulo. Não é? Vou fazer os lados do triângulo. E ao fazer isto, eu estou a garantir que este lado é igual a este lado e este lado é igual a este lado. Olha, está bem. Se vocês sabem, eu tenho ali um pontinho tal, mal a linha está assim um bocadinho para o lado esquerdo ou para a direita, mas aqui em termos daquilo que vocês vos querem ensinar, tudo bem. Agora, para além destas linhas que são iguais, eu preciso de mais informação sobre cada uma das linhas que vou traçar. E vou então fazer o mesmo que fiz do outro lado, que é pegar aqui neste 17, por aqui a 8,5, não é? 8,5 é a metade. Portanto, vou determinar o ponto médio de cada uma destas linhas. E o que é que eu sei? Eu sei que, tal como acontece, 8,5, tal como aconteceu em 2 dimensões, se eu agora fizer aqui, e vamos tentar acertar aqui uma linha perpendicular, linhas perpendiculares a cada uma das bases, chamamos-lhe assim, do triângulo, uma linha perpendicular, então estou-me a orientar aqui para o outro pontinho, não é? E se tudo estivesse bem, então íamos encontrar aqui, e mais ou menos até está, e estamos aqui a encontrar um ponto que é o ponto médio desta estrutura, deste triângulo. E é aqui que eu vou fazer o meu cubo. O que é que eu sei então? Tal como acontecia em 2 dimensões.
qualquer distância medida aritmeticamente nestas linhas, a partir aqui do ponto, tem a mesma distância visual, mas é a partir deste ponto. Então, por aqui 3 centímetros. Vou pôr aqui 3 centímetros nesta direção. Portanto, vou fazer aqui um cubo, não é? Cujas arestas, que são estas, vou já marcar aqui para vocês verem. Estas são as arestas do cubo. Pelo facto de ter colocado os 3 pontos à mesma distância, sei que estas arestas têm a mesma dimensão, neste caso aritmética e também real. E agora o que eu vou fazer é utilizar os pontos de fuga para construir os outros lados, como nas duas dimensões. Ao fazê-lo, eu sei que, de acordo com as leis da perspectiva, eu vou ter garantia que estes lados que eu vou construir, a perspectiva vai alterá-los visualmente, mas vai manter a mesma distância dos 3 cm que eu medi. Portanto, vamos começar a fazer. Utilizo aqui, portanto, para esta linha da perspectiva, para aqui, para aqui, depois já vejo, não é? Estou a determinar aqui estes dois lados, não é? Estes dois lados, agora com os 3 cm determino também estes lados. Se vocês verem, este já é um quadrado, ou seja, se nós ignorarmos esta parte daqui, ou seja, a linha do horizonte está torta, mas pode ser a linha do horizonte, com uma linha perpendicular a meio e com esta regra com esta medida igual a esta, eu tenho aqui este quadrado. Portanto, esta já é a face do cubo, é um quadrado. Tem que ser assim. Só que agora eu preciso de mais 2 quadrados para dar as outras 2 faces visíveis do cubo. Okay? É isso que eu vou fazer aqui. Para aquele lado. Que chatice. As réguas para aquele lado. Agora, para aqui faltam estas deste cantinho. Para fechar os cubos. Para fechar o cubo. Para conseguir fazer. Então, os quadrados. Ok? E agora vou fechar aqui com este lápis com esta lapiseira com carvão mais brando, e tenho aqui o meu cubo em 3 dimensões. Vamos até para vocês terem aqui uma ideia da tridimensionalidade. Também é importante, os volumes também são conseguidos não só com tridimensionalidade, mas também com sombras, não é? Com sombras. Vamos construir aqui um cubo. Ainda vou buscar aqui um lápis mais brando, 8B, para conseguir aqui esta face mais escura, e vocês já estão a ver de onde é que vem a luz. Pronto, e assim temos um cubo perfeito, garantindo que, tal como fizemos, que estas 3 arestas inicialmente são iguais, e portanto, nesta perspectiva, este lado é igual a este lado é igual a este, e a mesma coisa, este lado é igual a este, etc. Eu não fiz estas linhas daqui para baixo, mas é igual, já foram as últimas, já sabia que acabavam aqui. Portanto, estamos aqui um cubo em perspectiva. Agora, se vocês quiserem continuá-lo, ou seja, não é continuá-lo, se vocês quiserem fazer um cubo ao lado, já sabem, medem aqui e fecham aqui um cubo com esta distância, porque permite-me fazer exatamente a mesma coisa, aqui a meio, com uma... aqui a meio, não é com este, vou fazer com este. Vou fazer à mão, não preciso de régua, não é? Aqui a meio esta linha vai terminar uma distância igual, depois faço aqui, não, tenho que fazer aqui, com base neste linha da perspectiva, onde é que vai ser o ponto intermédio, ligo aqui a esta linha da perspectiva, a este ponto de fuga,
teria aqui um cubo, claro que também teria aqui que saber, porque não estão visíveis, não é? Onde é que está, mas este coincide por aqui, não é? Coincide por aqui. Não sei se tenho aqui um lápis azul ou qualquer outra coisa. Portanto, este cubo seria este aqui. É igual, ou seja, é um cubo igual mesmo. Quando estou a dizer que é igual, ou seja, que é um cubo que está afastado, visualmente mais pequeno, mas tem exatamente as mesmas medidas deste cubo que fizemos primeiro. E assim conseguem também colocar cubos onde entendam. Pronto, e era isto que eu vos queria transmitir. Obrigado por verem. Os vossos likes também são muito úteis. Chegamos ao fim deste tutorial com estas dicas sobre perspectiva, como fazer quadrados e cubos perfeitos. Se quiser saber alguma coisa mais básica sobre perspectiva, eu recomendo que vejas este vídeo. E já agora, os likes são importantes, comentários, subscrição e, sobretudo, ativa o sininho para ficar a saber quando é que terei o próximo vídeo que estou a preparar para ti, quando é que ele está disponível. Por isso, divirtam-se, sejam felizes, obrigado.